O Tribunal de Contas da União decidiu hoje que o presidente Lula não precisa devolver o relógio de ouro branco da Cartier que ele ganhou em 2005. O relógio da joalheria francesa é avaliado em R$60 mil. A repórter Gabriela Prado vem de Brasília agora com as informações ao vivo. Gabriela, boa noite. Oi, Thaís, boa noite a você, a todos que estão ligados no Prime Time. O placar foi de 7-1 para que Lula não precise devolver esse item, esse relógio avaliado em cerca de R$60 mil, que ele ganhou em uma viagem presidencial no primeiro ano de governo, no primeiro mandato do governo Lula, em 2005. O tribunal seguiu o entendimento de Jorge Oliveira. Foram apresentadas duas teses pelos ministros. A primeira pelo relator, Antônio Anastasia, que diz que como o tribunal só fez um acórdão para a devolução desses itens a partir de 2016, Lula não precisaria devolver esse relógio. Lembrando que esse acórdão determinou que presentes personalíssimos só podiam ficar com o integrante do cargo se fossem de baixo valor. A ação foi proposta pelo deputado Sanderson, da oposição, que questionou o tribunal depois que Jair Bolsonaro, ex-presidente, foi obrigado a devolver joias que estavam em posse dele para o acervo da presidência da República. Então, quem seguiu o Antônio Anastasia foi o Marcos Benquerer, formando 2 votos, mas Jorge de Oliveira apresentou uma outra tese também pela não devolução do item, que foi seguida por outros 5 ministros, formando esses 7 votos de maioria. A tese de Jorge Oliveira é que Lula não precisaria devolver esse relógio, mas que o Congresso Nacional precisa fazer uma legislação que coloque as especificações de presidente, vice-presidente e de outras autoridades públicas para ter um entendimento específico sobre o que deve ser devolvido, o que pode ser devolvido e o que pode ficar com essa autoridade pública. O voto divergente foi do revisor, o ministro Alencar, que defendeu o princípio da moralidade pública e disse que, nesse caso, tanto Lula quanto outros ex-presidentes deveriam devolver os presentes que foram dados a eles em exercício de mandato. Essa decisão vem depois da segunda vez que esse caso foi pautado no TCU. A primeira foi em maio, mas houve um pedido de vistas de 60 dias, então ele voltou na pauta desta tarde para essa decisão. O Tribunal de Contas da União é formado por 9 ministros. No caso, o presidente Bruno Dantas só vota em caso de empate. Então, tivemos o placar de 7-1 para que Lula não precise devolver esse item ao acervo da presidência da República. Obrigada, Gabriela. Boa noite para você. Apenas um ministro do Tribunal de Contas da União votou pela devolução dos relógios de luxo. Um que ainda está em posse do presidente, ambos recebidos como presentes por Lula durante o seu primeiro mandato. De acordo com o voto, o ministro Walton Alencar disse considerar que os 2 relógios de ouro não são bens públicos. Os itens se tornam verdadeiras remunerações adicionais ilimitadas, descontroladas em favor do presidente para aumento do patrimônio pessoal. Em outro trecho do voto de Alencar, ele afirma que, abro aspas, caso se admita que os relógios sejam do patrimônio pessoal do presidente, ele poderá fazer como a viúva de João Figueiredo, que vendeu em um leilão os presentes recebidos pelo marido. Fecho aspas. O ministro Alencar também destaca que a Constituição Federal diz que, como chefe de Estado, o presidente representa a União no período do seu mandato. Assim, os presentes são bens e foram atribuídos ao presidente na qualidade de representante da União, portanto, são bens da União. A íntegra do voto você encontra no site da CNN Brasil, cnnbrasil.com.br. Para acessar a reportagem, você também pode apontar o seu celular para o QR Code que está na tela.